Oi, gente! Bem-vindas a mais um De Pijama, um espaço onde a gente senta na cama para conversar de maneira livre, leve, com assuntos que sempre trazem várias questões para nós mulheres. Bah, hoje o assunto é muito especial. É o rolê mais maluco da minha vida, maternidade. Ah, mas vai ser tranquilo. Maternidade não é tranquilo, não? Menos, vá. Eu gostaria muito que fosse, mas o papo aqui vai ser real, com muita consciência. Um papo pra falar com você, que é mãe, sonha em ser mãe ou simplesmente quer entender um pouquinho desse rolê maluco. É isso. E pra tudo ficar muito mais especial, a gente vai receber uma convidada. Olha, Ai, quem é? ela é mãe de 2 e ela compartilha nas redes de uma forma muito natural, muito humana, o que é a maternidade. E melhor, ela é consultora do que é o rolê mais louco, imagino eu, do que é a maternidade também, a amamentação. Bah, eu tô muito feliz de receber ela. Vem pra cá, Cal! Já estamos aqui com a nossa convidada maravilhosa, que o quê? Já está de veste vegana e você também, hein? Pega seu pijama, se joga aí na cama e vem bater esse papo aqui com a gente. Cal, que felicidade ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de vir aqui no De Pijama Videocast. E a gente quer que você se apresenta. Primeiramente, muito obrigada, meninas, pelo convite. Maternidade, falar de maternidade é algo que eu amo muito. É o meu enredo 24 horas por dia. Eu vivo a maternidade 24 horas por dia. Eu sou isso, né? Tô muito feliz porque maternidade é um assunto muito emocionante também, ao mesmo tempo, né? Muito difícil e emocionante ao mesmo tempo para muitas mães, para muitas mulheres. Eu amo falar sobre, amo compartilhar a minha vivência, a minha experiência sendo mãe de 2. Tenho a Maria Eduarda, que tem 4 anos, e o João Lucas, de 1 aninho e 2 meses agora. Ai, que gracinha. Ai, muito obrigada por estar aqui, Cal. A Cal foi minha consultora de amamentação, então assim, é muito especial estar com ela aqui, porque graças a ela eu consegui amamentar, que era o grande sonho da minha vida, mas a gente já vai falar sobre isso. Antes da gente falar sobre isso, eu já vou começar com uma pergunta que eu acho que ela é bem forte. Você acha que a maternidade rouba o lugar da mulher? Ela rouba o papel da mulher? Olha, é uma pergunta muito difícil, porque quando a gente se torna mãe, a gente deixa o nosso eu de lado desde a gestação, porque a gente já não consegue mais se preocupar com a nossa estética, porque vem a barriga, vem as estrias. Então, a mudança, a gente já começa se perdendo aí, desde a gestação. E eu li esses dias, até no Instagram, demora cerca de 5 anos para uma mulher que virou mãe se reconhecer novamente, se redescobrir novamente, se... Como mulher, para além de mãe, né? Isso, como mulher para além de mãe, exatamente isso. Então, ali, a primeira infância da criança, a gente passa vivendo por ela, para elas, né? No meu caso, que sou mãe de 2, então eu passo vivendo por eles. Quando eu engravidei do João, a Maria estava completando 2 aninhos e meio, mais ou menos. Quando ele nasceu, ela completou 3. E era na fase que eu estava me redescobrindo, até menos que 5 anos. Era a fase que eu ia voltar a viver, né? Porque a gente fala, eu vou voltar a viver, eu vou voltar a ser quem eu era. Vou voltar a dormir. Vou voltar a dormir. E aí eu descobri a gravidez. E aí eu voltei à estaca zero. E eu ainda estou nesse processo. Mas eu acho que essa questão de roubar a identidade da mulher na maternidade, eu acho que sim, rouba. A gente, né, se deixa de lado, sim. Mas questão temporária. Eu acho que a gente pode aí no meio do caminho, se a gente precisar de ajuda, eu acho que a gente pode buscar por ajuda. O que a gente puder fazer pra gente não se perder tanto, eu acho que é válido. Tudo que a gente puder fazer pra não se perder tanto, né, no meio do caminho. Com a chegada do João, né, como é a minha segunda vivência sendo mãe, eu consegui lidar um pouco melhor com essa questão, né? Porque a primeira vez é tudo muito novo, a gente não sabe o que vem, mas com o segundo filho a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Então até a questão do puerpério, pra mim essa foi muito mais fácil do que a primeira vez, porque a gente já sabe o que vem pela frente, né? Então eu tento, dessa vez, não me afundar tanto na depressão, na tristeza, no puerpério, nessa questão de me perder, mas é o equilíbrio, né? A gente tem que saber
equilibrar ali também, né, essa questão. Legal. Eu não sou mãe ainda, mas conversando com vocês também aqui nos bastidores, vocês falam muito isso, né? Uma gravidez é muito diferente da outra, mas eu imagino que a mulher, ela já está mais preparada, mais madura e mais consciente de todo o processo, Sim. né? Então isso, o que você está dizendo que a segunda foi um pouco mais tranquila, eu acho que essa tranquilidade é da tua maturidade, é isso, né? Também, né? A gestação, ela é uma coisa e quando o bebê nasce, é um outro momento, né? Porque, por exemplo, a minha primeira filha, ela foi uma gestação de risco. Eu quase perdi, porque eu tive descolamento. E o puerpério foi muito difícil, né? Então, foi uma gestação complicada. Pandemia, época de pandemia. E, além do mais, como era tudo muito novo, eu tive um puerpério um pouco mais delicado. Eu chorei mais, digamos assim. Já com o meu segundo filho, foi uma gestação muito tranquila, saudável pelo bebê, mas foi uma gestação que eu tive muita enxaqueca, eu tive muita cãibra, então a dor física, ela foi pior do que a outra. Entendi. Porque a minha primeira gestação, digamos que foi uma dor mais emocional, né? Pelo medo de perder minha filha, de estar ali tendo que fazer repouso no meio de uma pandemia, de não saber ao certo o que ia acontecer, né? Se minha filha ia nascer bem ou não. E já a segunda gestação, eu fiquei muito bem da cabeça. Bem na cabeça é ótimo. Eu já não tava tão doida. Não precisou ir pro CAPS? Não precisei ir pro CAPS. Mas a dor física, ela pesou muito mais. Porque era um bebê maior, mais pesado. Então, a dor física, ela pesou um pouco mais. Então, já no final da gestação, já não era algo mais legal. Eu já queria parir logo. Em compensação, o puerpério, ele foi um pouco melhor também. Eu já sabia ali o que esperar. Como eu queria muito me concentrar também na questão da amamentação, eu coloquei na minha cabeça, eu não posso chorar. Eu não posso deixar o meu emocional... Mas isso é um peso, hein? É um peso, porque não é que o meu puerpério, ele foi mais fácil, né? Porque eu já sabia ali como, não sei como, acho que com muita oração, com muita ajuda de Deus, eu consegui ir, né, contornando as situações. Mas tinha vezes que o choro vinha. Sim. E eu falava, eu não posso chorar, mas eu preciso chorar. Então, eu falava assim, hoje eu vou me permitir chorar. E eu chorava. E eu sentia a diferença na minha produção de leite, porque a nossa produção de leite, ela tá totalmente vinculada com o nosso emocional. Então, tinha dias que eu falava, hoje eu não vou poder chorar. Eu me colocava essa barreira. Hoje eu não admito chorar, hoje eu não vou chorar. E eu não chorava. Eu engolia, eu ficava assim, ó. Entalada, segurando, mas eu não chorava. O que você tá me dizendo me fez até puxar uma pergunta, um gancho para uma pergunta sobre a saúde, né? A saúde da mulher e do bebê também. Sim. A gente viu que você teve uma publicação que bateu mais de 1 milhão de visualizações, né? Sobre a saúde do bebê. Sim. E claro, a saúde do bebê e da mãe é tudo muito conectado, né? Sim. E a publicação é sobre a bronquiolite. Bronquiolite. Né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre a sua saúde, né, tanto física quanto mental, e também esses cuidados que vocês mães têm que ter, e eu imagino que seja um grande medo para vocês, né, a questão da saúde do bebê, porque tudo compromete, né? Assim, a bronquiolite, ela assusta todo mundo, né? E Toda mãe tem pavor que o Toda seu mãe tem filho pavor. tenha bronquiolite. E nós passamos pela bronquiolite 9 dias na UTI com o João. E essa época do ano exige muito cuidado também, né? Com as nossas crianças, sejam elas bebês ou sejam crianças que já vão para a escola e tudo mais. Eu acho que quando o bebê nasce, a gente precisa respeitar ali o momento de ir visitar. Então, o que a gente vê muito na internet, essa conscientização, né? Nasceu um bebê, gente, espera, né? Ali tomar as primeiras vacinas. E também uma coisa que, até do vídeo, né? Que bateu aí 1 milhão, né? Que espero que conscientize mais as pessoas, né? As pessoas... Ela vê um bebê e, ai, que bonitinho, já pega na mãozinha, e já pega na bochecha, e já quer dar um cheiro no cangote do bebê. Gente, não tem necessidade disso, Além né? do que nós mães temos pavor dessa atitude. Eu não gosto. Eu não gosto, assim. A minha primeira filha, quando nasceu, ela tinha uns 2 meses, uma pessoa foi e deu um beijo no cantinho da boca dela. Eu fiquei, assim... Super desconfortável. Super desconfortável, era uma pessoa da família, e assim, você fica assim...
não posso falar, não posso dar bronca, porque a gente tava no meio de um monte de gente. Mas assim, gente, não tem necessidade. Então, acho que é muito importante, né? Eu sei que quando o bebê nasce, a gente quer que todo mundo veja o nosso bebê, né? A gente também gosta de receber visita, Sim. porque com a minha primeira filha, eu não pude receber visita nem da minha mãe, nem da Na minha pandemia. sogra. Era só eu e meu marido no hospital. Com o meu segundo filho, eu falei assim, não, eu quero receber visitas, mas visita consciente. O que é isso? É os avós e os tios, porque eu acho que isso é inevitável. Se não for ter o contato ali no hospital, vai ter em casa, que às vezes acaba sendo pior, né? Porque a pessoa chega ali no hospital, ela vai, passa um álcool na mão, vai de máscara, vai, né? Tudo bonitinho. E quando tá em casa, é mais... acaba largando, é mais relaxado. Então, é muito importante a gente ter essa conscientização, porque, como eu postei no vídeo, quem sofre é o bebê, ali internado, sendo furado o tempo inteiro, sendo aspirado o tempo inteiro. E nós, pais, né? Mãe, pai, a gente também acaba sofrendo de ver o nosso nenenzinho ali, né? Fragilizado, passando por aquilo. Então, assim, ou seja, se você ama aquela criança, se você ama aquela família, aquela mãe, seja consciente. Seja consciente. E assim, tá gripado, chegou do trabalho, toma um banho, sabe? Não passa perfume pra ir visitar uma criança, pelo amor de Deus também. É muito importante. Toma banho, né? Vai limpinho visitar a criança, tá espirrando. É crise de sinusite. Não importa. Não vá. Não vá. Porque o bebezinho, a criança, ela só começa a ter a imunidade estabelecida no seu organismo a partir de 5 anos de idade. Então, até 4 anos e 11 meses, ela tá suscetível a tudo. Ela pode adquirir qualquer tipo de doença. E uma doença que pode levar à internação e muitas vezes... O pior, né? O pior, é. Eu acho que, realmente, eu não gosto, eu sou aquela mãe que, quando chegavam pessoas na minha casa, ela já tinha um mês, porque ela ficou na UTI 15 dias, a gente foi pra casa, eu liberei visita, assim, com um mês, mais ou menos. E eu era a pessoa que pedia, você pode, por favor, lavar a mão, passar um álcool e tal. E é muito desconfortável, porque quando... né, por exemplo, teve um dia que uma pessoa foi visitar e aí ela entrou, guardou o carro na minha garagem e eu vi ela com a mão no volante, né? Aí eu pensei, gente, esse volante tá sujo, ela vai entrar aqui dentro, ela vai pedir pra lavar a mão. E ela não pediu e eu tive que pedir. Então, assim, é muito desconfortável pra mãe. Então, se a pessoa já puder ter essa consciência, se você puder você mesmo ter essa atitude, a gente agradece. Não, e se puder, não, pode. Sim, isso. Exato. Vamos, você né? pode. Ser mais direto, você pode ter essa consciência, pelo amor de Deus. Mas agora, assim, sendo mãe pela segunda vez, eu já não tenho nem receio de falar. Isso, ótimo. Falo mesmo. Sim. Tem que falar. E assim, e é importante as pessoas que estão nos assistindo, gente, não tenha medo. O filho é seu. Quem vai pro hospital, pra UTI com o seu filho é você depois. Então, assim, não tenham medo. Fala mesmo, porque a criança é sua, você que gerou, você que carregou, você que amamentou, que pariu, que sofreu ali todas as dores, né? Falem, não tenham medo, seja mãe, seja sogra, seja quem for. E Cal, culpa, né? Todos Mãe, os dias. culpa. Maternidade Essa não tem frase como. de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu não sei. Eu quero que vocês me falem sobre essa frase, se ela realmente é real ou não. E se você puder compartilhar, assim, as culpas que você tem, que você carrega no dia a dia. Vários. Ai, meu E as que não fazem mais sentido. Boa. Uma culpa, assim, que você sentia, que era muito forte, mas que hoje você olha e fala assim, nossa, não fazia o menor sentido. Gostei. Bom, mãe e culpa andam de mãos dadas todos os dias, né? Não é fake, então, é real. Não é fake news, é real. E por mais que a gente queira se livrar da culpa, ela tá instalada aqui, ela vem lá do fundo, que eu não sei de onde que surge essa danada. Mas, realmente, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uma culpa que eu carreguei por muitos meses, quando eu fui mãe pela primeira vez, e que hoje eu tenho uma outra percepção, né? Que não fazia sentido nenhum, era o fato de eu não ter conseguido amamentar minha filha. Olha. Então, quando eu não consegui amamentar minha filha, eu me tornei consultora de amamentação para entender o processo que aconteceu comigo e, em paralelo, aproveitar e ajudar outras mães e acolher outras mães. Então, o fato de eu não ter conseguido amamentar como eu planejei e pelo tempo que eu tinha planejado, essa culpa me assombrou por muitos meses. E eu vou falar que eu só me libertei dessa culpa quando o meu segundo filho nasceu. Olha, então você ficou com 3 anos com essa culpa. 3 anos carregando a culpa.
Foi até que rápido, tá? Eu carreguei essa culpa por 16 anos. Por 16 anos, que eu não pude amamentar meu primeiro filho, Murilo. E eu carreguei ela por 16 anos até conseguir amamentar a Amora com a ajuda da Cal. Ai, olha só, então. A gente vendo? E aí teve ainda Não, ainda pedra tive no caminho várias. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também. E quando meu filho nasceu, que eu fiz diferente, já com uma outra maturidade, com outro conhecimento para conseguir amamentar, que eu consegui me libertar dessa culpa. E quando eu desmamei o meu filho, eu falei assim, e agora? Eu vou me conectar com ele como? Porque muitas mulheres carregam a culpa de não conseguir amamentar por acharem que não vão conseguir conectar com seu bebê de alguma outra forma. Mas sim, é possível conectar com o seu bebê, mesmo que não seja através da amamentação. Então, era uma culpa que eu carregava e que hoje que eu vejo que não fazia maior sentido. Como que eu não vou amar a minha filha porque eu não amamentei ela? Ou a minha filha vai me amar menos porque eu não amamentei ela? Então, isso são coisas que não existem. Não tem a mínima possibilidade do seu filho deixar de te amar por você ter conseguido ou não amamentar ele. Então, era uma culpa que me assombrava. E hoje, eu pensei, eu sofri tanto tempo, eu carreguei tanto tempo um peso nas minhas costas desnecessária, que hoje eu vejo que não fazia o maior sentido. Então, hoje, Tá vendo, mamães? até com o desmame, muitas pessoas falavam, você vai desmamar o João, mas, gente, eu vou. Eu vou, estou me sentindo bem, eu estou pronta pra isso. E com o desmame, eu não carreguei nenhuma culpa. Olha que legal. E eu fiquei tipo, gente, eu não tô sofrendo. Eu desmamei ele e eu tô bem. Eu não tô sofrendo, sabe? Eu não chorei por ter que desmamar ele. A gente chora porque a gente relembra os momentos, aquele olhar, coisa bonitinha e tal. Mas não foi um sofrimento pra mim e nem pra ele. Então, assim, foi algo que eu consegui desconstruir, sabe? Assim, e acontecer de uma maneira mais leve. Legal. Cal, como você acha que a maternidade, em que lugar que ela fica em relação ao seu relacionamento amoroso com o seu marido? Nossa. E mais uma pergunta, muda ter um ou dois filhos em relação a isso, ao que impacta no relacionamento? Assim, a maternidade, ela fica em primeiro lugar, o relacionamento fica lá em último. Inevitável. Pelo menos, assim, os 3 primeiros anos da criança, o relacionamento, ele fica na corda bamba. Tá. Mas a gente tem que ser maduros, tentar conversar. Eu falo isso porque o meu relacionamento, o meu casamento ficou na corda bamba por muito tempo com a minha primeira filha. E com a chegada do meu segundo filho, gente, tenham um segundo filho. Porque o segundo filho é Olha! tão diferente e vem com um peso tão menor, porque você já sabe o que vem pela frente, você já sabe como lidar melhor com tudo, você já tá mais preparada, né? E o meu relacionamento ficou muito na corda bamba com a minha primeira filha, a gente quase teve uma separação também, que é muito desafiador. E diferente do que era antigamente, que eu vou engravidar pra segurar casamento. Não segura. Hoje eu falo Muito pelo contrário. muito pelo contrário. Hoje em dia, os filhos que é o motivo de separação. Sim. Né? Porque assim, minha esposa só dá atenção para os meus filhos, acaba procurando uma coisa na rua, acaba separando, então o motivo foi o quê? Os filhos, né? E o peso sempre fica maior pro lado de quem? Pro lado da mulher. Sempre. E aí, com a chegada do João, do meu segundo filho, eu falei assim, eu vou tentar agir diferente. Eu vou tentar, eu sei as minhas falhas com a minha primeira filha, em relação ao meu relacionamento, eu vou tentar fazer um pouco diferente. Como eu vi que era um puerpério mais leve, que eu nem tive baby blues, eu tentei me aproximar mais do meu marido e trazer ele também para a maternidade comigo, né? Porque às vezes a gente afasta, só a gente quer cuidar do filho. Nós criamos a barreira, né? Nós criamos a barreira. Então eu falei assim, não, vou fazer diferente, vou trazer ele pro meu lado. Né? Porque se você não pode com seu inimigo, você se junta a ele. Você se junta a ele, né? E quando o bebê nasce, o nosso inimigo é o marido. Então a gente traz, então eu tentei trazer ele mais pro meu lado para ele poder ver mais a minha dor também, né? O que eu não tinha antes, que era diálogo, hoje a gente tem. Olha! Então vai também de uma questão de maturidade, e eu acho que a gente também se apega muito em Deus, né? Então, quando a gente coloca Deus no centro e quando a gente entrega a nossa vida pra Ele, eu acho que tudo flui de uma maneira melhor, assim, sabe? Não deixa chegar no ápice da briga, do divórcio, né? Perfeito. A gente fica ali equilibrando. É uma verdadeira equilibração de pratos, né? Eu me sinto uma garçonete ali com 3 bandejas, muitos pratos e muitos copos de vidro, de porcelana.
Mas é isso, a maternidade é equilíbrio. Então, quando você disse que você tentou fazer diferente nessa segunda maternidade, você acha que você ficou mais comunicativa sobre tudo que estava acontecendo dentro de você? Sim. Você comunicou ao seu marido, Sim. olha, isso aqui, o que tá acontecendo dentro de mim é isso, eu estou sentindo dessa forma, Isso. preciso de paciência, Sim. preciso de ajuda, né? E assim, 2 filhos pesa mais do que um. Aham. Porque agora são 2. Eu tenho 2 pequenininhos pra dar atenção. É diferente de ter um grandão já, um mais crescidinho, mais independente, do que ter 2 logo em seguida, né? Então, sim, é um peso maior. Eu fico imaginando quem tem gêmeos. Quem tem Nossa, trigêmeos. eu sempre penso. Eu tenho vontade, sempre- sabia? Eu também. Será que até o Eu final também. dessa conversa eu vou ter vontade de ter gêmeos? Será que você vai ficar nessa ideia ainda? Será que eu vou correr? Será? Ô, Cal, você falou sobre os 2, né, que é mais desafiador. E no bastidor, a gente estava conversando sobre algumas perguntas ou algumas frases que a sua menininha falou, né? Que é, você gosta mais... Como que é você gosta mais do meu irmão do que de mim? Você dá mais atenção pro meu irmão do que pra mim. Às vezes ela me chama pra brincar, quando eu vou ela já tá dormindo, porque eu tive que dar atenção, eu tive que acolher ele, que é o menorzinho, que é bebê e chora mais e demanda mais. Ai, gente, é muito difícil. É nessa hora que você fala, como que eu vou dar conta disso? É nessa hora que fala, eu não vou dar conta. Ah, você fala, eu não vou dar Eu conta. não vou dar conta. Você pensa? Penso. Eu Todos penso os também. dias. Todos os dias eu Todos penso. Eu os não vou dias. conseguir Eu tenho- manter isso a longo prazo. Como que eu vou prazo. conseguir lidar com isso por mais uma semana? É. E ainda ter que manter a cabeça boa, né? Porque a gente tem que ter a cabeça boa sempre. A gente não pode surtar, porque a gente tem 2 serzinhos ali que depende da gente. A gente é a central de emergência dos nossos filhos, né? Não tem como. Então eu não posso falar assim, hoje eu vou surtar, hoje eu não quero mais saber de nada. Eu não tenho essa opção, mas é muito difícil contornar. Por eles serem tão próximos, o ciúme, ele tá ali, né? Porque ela, por mais que seja mais independentezinha, vai ao banheiro sozinha, toma banho sozinha, brinca sozinha, mas ela sente que o espaço que era só dela não é mais só dela, que precisa ser dividido. E aí ela entra em conflito com ela mesma. E eu tento, da melhor forma possível, né, tentar acolher ela, mas às vezes o comportamento dela vai num chute no irmão. Gente, até porque ela é uma criança. Pense, se até nós que somos adultas, temos essa diferença, essa De pegar o dificuldade cabelo de alguém e falar, e dividir o seu espaço com o outro é algo muito sensível. Você pega exemplo de 2 irmãs grandes, adultas, que uma tem ciúme da roupa da outra, e pessoas adultas com ciúme que não sabem lidar com isso, ou Imagina com uma ciúme de uma situação. Imagina uma criança de 3, 4, 5 anos, né, que o cérebro ali, as emoções ali, né, os divertidamente da criança, Tudo maluquinho. tudo bagunçado, tá tudo fora assim do eixo, né? Então é muito complicado. E eu tento sempre fazer de uma forma mais acolhedora, eu tento não gritar tanto, porque às vezes escapa um grito, porque a gente também não é perfeita, a gente também não é de ferro, né? Às vezes escapa um gritinho ou outro ali. Mas na hora, assim, a gente já Se corrige, né? corrige, já fala, filha, perdeu, a mamãe gritou, a mamãe também tá nervosa, a mamãe também não sabe lidar com isso. Eu e a Maria, a gente conversa muito. Eu falo, filha, ó, tudo que a gente vai fazer, eu converso com ela, né? Desde sempre. E com o João a mesma coisa. Tudo que a gente vai fazer, eu falo pra ele. Porque ele, às vezes não, ele não entende. Ele tem 1 ano, né? Mas ela já entende. Então, a gente vai sair de casa, filha, amanhã a gente vai sair de casa. Hoje a gente vai no shopping. Vamos brincar em um brinquedinho só, tá bom? E conversado. Então, eu tenho muita troca de conversa com ela. Às vezes ela fala, mamãe, por que você tá gritando comigo? mentira. Eu não gritei com você. Abusadíssima. É, abusada. E ela me ensina. Então, uma criança de 4 anos me ensinando, entendeu? Ela fala assim, agora você vai ter que pedir desculpa pra mim? Aí ela fica assim, eu tô esperando a sua desculpa. E isso nos quebra, porque a gente precisa desconstruir. Eu fui, né, uma pessoa muito difícil de pedir desculpa pras pessoas, né? Ou, sei lá, com o meu marido, às vezes a gente erra em algum momento. A gente não pede desculpa. Quantas e quantas vezes eu briguei com a minha mãe e nunca houve uma troca de desculpas. Minha mãe também não era uma pessoa
de pedir desculpas. Eu não fui criada assim também para pedir desculpas e reconhecer os meus erros. Então, a Maria me faz quebrar esse ciclo. Ela te pede, ela fala, cadê as minhas desculpas? Você olha também pra trás. Eu olho né? pra trás, eu falo, Aí, tá. É Lindo isso. isso é maternar, né? Isso é entender e a gente conversou sobre isso também, sobre o quanto a gente precisa estar sempre reavendo, reolhando Sim. pra dentro, pra nós. E Porque tudo tá em nós, né? E eu acho que a nossa geração, ela é a geração de quebrar ciclos, né? Sim. Porque não somos muito diferentes de idades, né? Então, os nossos pais, a sua mãe, seu pai, minha mãe, vêm de uma criação mais rígida, Sim. né? Mais rigorosa, não vem com tanto amor, com tanto carinho. E hoje não. E hoje a gente educa as nossas crianças através do amor, através do carinho, através do acolhimento. Antes não, deixa chorando, né? Deixa chorando que vai passar, vai aprender com a vida. E não é assim, né? Então, às vezes eu olho pra trás, eu falo, eu não tive tanto acolhimento, mas como eu consigo acolher a minha filha? E ela me ensina isso diariamente, em todos os gestos. O meu marido vai sair pra trabalhar, ela fala, papai, cadê o beijo da mamãe? Ela fala, você não me deu um abraço? Ai, que Ela fofa. cobra isso da gente, entendeu? Então, quando ela vê eu e meu marido, a gente se abraça, a gente se beija, assim, né, selinho na frente dela, pra ela ver o que é o amor e o que é a construção ali de uma família, sabe? Aí ela vem, aí ela quer entrar no meio, a gente faz abraço de lanchinho. E ela vê isso diariamente. Papai, você não deu o abraço na mamãe. Você esqueceu do meu irmão, volta aqui. E quando o meu marido sai e esquece de dar tchau pra ela sente. Olha. Ela sente. Porque ela já tem a referência de amor, né? Que é o acolhimento. Que é o a acolhimento. atenção. Então, por mais que eu dê bronca nela, eu dou bronca com amor. Eu dou bronca com respeito, sem atingir e sem ferir a moral dela. A Maria, ela nunca apanhou na vida. Eu nunca bati nela. Pretendo nunca bater. Espero que na adolescência não tenha que fazer isso. Olha, na adolescência fica um pouquinho mais difícil, mas deu certo. Mas dá certo. Mas é isso. Os filhos, eu acho não, né? Eu tenho certeza. E é uma frase pronta que a gente sempre vê no Instagram, né? Que filho vem pra curar alguma coisa que nos machucou do passado, né? Trazer uma outra visão da vida. E eles nos ensinam. A Maria me ensina diariamente a como ser mais paciente, a como ser mais educada. E as pessoas falam, nossa, como a Maria é educada? Porque ela vai no lugar e você fala, filha, você quer ela? Obrigada. Ela faz assim, ó, obrigada. Parece uma miss, né? Ela parece uma miss. Não, e sabe o que eu achei interessante? Ela tá falando assim que ela não tá aceitando, né? Então ela fala não, né? Ela fala, Que é uma coisa que a nossa geração tem dificuldade. tem dificuldade de falar não. de falar não. E eu não fui uma criança que falava não. Mas eu acho que isso é um espelho, né? Porque eu falo assim, quando ela fala alguma coisa que ela quer fazer, que eu falo, filha, não pode, eu explico por que não pode. É muito importante, né? Ah, não pode. Tá, mas por que não pode? Então, antes de vir a pergunta e a insatisfação da criança de não entender o porquê que não pode, eu já explico. Não pode por isso, por isso e por isso, né? Então, quando a gente vai para os lugares, eu falo, filha, você lembra que a mamãe conversou, né? Então, ela já Criança precisa de previsibilidade, né? precisa. Eu Precisa. acho. Eu Precisa. gosto também de explicar tudo. Eu, como uma boa virginiana... Eu também! Ai, que legal! 7 que dia? 19 de setembro. Minha amiga é dia 19 de setembro também. Eu sou do dia 6. 6, bem no comecinho. Nós, adultos, também gostamos de ter a rotina. A gente não gosta de ser pego de surpresa, né? Assim, Imagina a criança. imagina a criança. Então, gente, rigorosamente, tudo que vamos fazer, a adaptação na escola dela foi fácil, porque eu já vinha conversando com ela, eu já vinha preparando ela. Você vai entrar na escolinha com pessoas diferentes, com crianças diferentes. Você vai ter que se adaptar a um novo ambiente, você vai ter uma professora, você vai ter novos amiguinhos, você agora não vai mais ficar presa em casa, né? Porque ela veio de uma criação de pandemia, que vivia presa, que não podia sair pra brincar, e criada em apartamento, né? Sim. Né? Nutella, né? Então, pra ela foi também uma... E ela gostava de ver crianças. Quando a gente ia em parquinho, ela gostava de ver crianças. Eu falei assim, então, como o João já tá pra nascer, eu acho que é o momento certo de eu colocar ela na escola, né? Então, foi fácil até adaptar. Chorou, claro, que me pediu pela mamãe, pediu pelo pai. É óbvio, né? Porque
né, criança. Mas foi menos sofrido, porque foi um mês de adaptação dela indo chorando. E quando eu ia levar ela nos próximos meses para a escola, eu via que tinha crianças ainda sofrendo. E ela já tinha passado. E ela já tinha passado por aquele processo. Eu falei assim, gente, passou tão rápido. Então, é disso. É da gente ir conversando. Então, o diálogo, as pessoas falam, ai, não vou conversar com a criança porque ela não entende. Gente, entende. E eles sentem isso. Né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente conversa com ela. Com o João eu vou fazer a mesma coisa, quando ele começar a entender, ali pelos 2, 3 aninhos, começa a falar também, né? Começa a entender melhor. Então, eu acho que a comunicação, ela é o principal para tudo, para qualquer relacionamento, para amizade, para relacionamento, com a relação com os nossos filhos, eu acho que é muito importante, tudo. Faz total sentido. E eu acho que a Maria, ela transborda o que você ensina pra ela. Então, não é Sim. porque ela é transbordando o amor que ela recebe. Que ela recebe, né? Muito legal. Cal, o que você acha sobre rede de apoio? Ela é necessária, ela é importante. E o que você falaria para as mães que não têm rede de apoio? Ui, difícil. Bom, a rede de apoio, ela é importante, muito importante, porque eu não sei quem não tem rede de apoio, eu não sei como que sobrevive. Porque eu, com a minha rede de apoio, eu já ando capengando. Xoxa, capenga, manca. É muito importante e eu falo que eu sou muito abençoada, né? Porque eu tenho uma rede de apoio constante que sempre que eu preciso, quando eu não consigo com a minha sogra, eu consigo com a minha mãe, ou quando eu tenho uma tia disponível, outra tia disponível. Então, a minha rede de apoio, ela é maravilhosa. Eu não lembro, assim, de ter precisado e de alguém nunca ter conseguido me amparar, sabe? Então, eu sempre fui muito bem amparada, né? E é muito importante porque acho que a gente acaba dividindo o peso, né? Da criação ali, dos filhos, na rotina e tudo mais. Então, é muito importante. E para quem não tem rede de apoio, é muito triste, né? Porque se torna um peso maior. Às vezes, uma mãe que precisa trabalhar, não tem com quem deixar a criança, ou com 3 meses de vida já tem que ir pra creche, o bebezinho. Isso parte meu coração, assim, sem tamanho. Força para essa mãe que não tem rede de apoio, né? Porque não é uma jornada fácil. É uma jornada muito gostosa, é lindo ter filhos, é maravilhoso, mas é mais difícil do que lindo, né? Que a gente também não pode romantizar a maternidade, a amamentação, o parto, porque nunca é como a gente planeja, né? Como a gente espera que seja. Sempre vem ali um desafio, uma pedra no caminho, né? Não que o filho seja um fardo pra gente, jamais. Mas é muito difícil. Então, quem não tem rede de apoio é muito difícil. Sim, e eu acho que é sempre também muito bom você que é mãe ou que sonha ser mãe, que não tem essa rede de apoio, entender que você tá fazendo o seu melhor. Sim. Sempre, uma mãe sempre tá fazendo o melhor pelos seus filhos. Sempre. E depois que a gente se torna mãe, a gente também conversou sobre isso hoje, a gente até começa a cumprir aquela frase clichê que a mãe falava. Quando você for mãe, você vai entender. É verdade, justamente isso. E essa frase, ela é muito verdadeira, muito verdadeira. Então, entenda que você tá fazendo o seu melhor e que uma mãe sempre dá o seu melhor pelo seu filho. Cal, você falou da romantização, né, da maternidade. A gente pode ver nas suas redes que você mostra a maternidade real, né, sem essa romantização, Como que é pra você mostrar isso no seu dia a dia? E o que você acha das pessoas que ainda insistem em vender essa imagem de tudo muito romântico, tudo muito perfeito? Claro que, igual você disse, é lindo, é a coisa mais importante. Mas ela é real e a realidade não é tão romântica assim. Antes da Cal responder, ela disse que se ela encostar aqui e dar uma cochilada, é porque ela é mãe. Então... É porque o João não dormiu. Então ela tem essa liberdade, essa licença poética pra tirar um cochilinho. Tirar um cochilo. Vamos dar uma pausa aqui. Pra tirar um cochilo. Mas, enfim, voltando à sua pergunta. Ai, qual que foi mesmo? Ó, peraí. Cabeça de mãe, é só assim. TDAH. É sobre a romantização. Sobre a romantização. Isso. O que mais te irrita nessa romantização da maternidade que a gente vê por aí? Bom, como eu falei pra vocês, né? Às vezes quem tá assistindo a gente agora pode pensar, mas o puerpério dela foi tão lindo, né? Foi tão maravilhoso. Mas e a minha privação de sono? Né? Que é uma coisa que eu sofro até hoje. Pra mim, ela tem um fardo muito maior do que um puerpério.
Eu passaria pelo parto, eu passaria pelas contrações novamente a ter que lidar com a privação de sono. Quando a gente fala de não romantizar, a sua gestação pode ter sido linda, pode ter sido saudável. Eu me amo grávida. Eu queria ficar grávida várias vezes, mas só ficar grávida, eu não queria ter o bebê. Eu me acho linda grávida. Então, a gravidez pra mim, mesmo que tenha os enjoos, que tenha as dores, é a fase que eu mais amo. Só que quando nasce o bebê, a gente não ama tanto, né? Assim, a fase, não o bebê, a fase. Então, o que eu posto é a maternidade despida ali de tudo. É nua e crua. É os dias bons, é os dias ruins, fases fáceis, fases difíceis. E as pessoas também romantizam muito a amamentação, muito o parto normal, né? E não é bem assim. Então, a gente, lidando com as redes sociais, a gente também tem que tomar cuidado com aquilo que a gente segue, com quem a gente segue, né? Porque a gente vê as influencers, a gente vê as blogueiras, né? As famosas aí tendo uma super rede de apoios, tendo aí uma super condição de voltar a sua vida ao normal. Sim, e até condição de ter uma estrutura financeira para isso, porque Isso, exatamente. é caríssimo você ter um parto natural, ter uma doula, ter uma equipe de 12 pessoas Pra você não sofrer ali tanto e na estar hora, no São Luís, então assim, exatamente. é uma coisa que não é real, não é para todos. Custa e é um custo alto. É um custo e A alto. gente sabe que não é todo mundo. Exatamente. Então, o meu papel nas redes é justamente desconstruir essa imagem de que a maternidade ela é muito linda. Eu acho lindo o fato que Deus permitiu que a mulher gerasse uma vida. É lindo ver o nosso corpo gerando órgãos, né? Outro coração batendo dentro da gente. É lindo, mas é doloroso também. Pesa pra mulher, sabe? Então, mais uma vez, é o equilíbrio. É o amor e a dor andando juntos, né? Sim. Perfeito, eu acho que exatamente isso e essa poetização da maternidade, ela fazia no passado que muitas mulheres se calassem, porque ela não se identificava com aquilo. E uma frase muito comum que a gente escuta, né? A mulher nasceu para ser mãe. Não. Né? Isso também é uma maneira de romantizar. Que a mulher, ela nasce com o instinto de ser mãe, ela nasce com o instinto de amamentar, de cuidar. Gente, eu não tinha esse instinto. Eu sempre soube que eu queria ser mãe. Mas entre querer ser e ter o instinto para ser, Tem uma distância. tem uma distância aí, né? Uns quilômetros bem longos. Somos mulheres e estamos dizendo, não é assim. Não nascemos para ser mãe, não temos esse instinto natural, não temos. Não temos. A gente cria ali no momento da gestação, a gente já vai meio que, né, aprendendo ali a como cuidar de uma criança, tem cursos, muitas mulheres fazem cursos, né? A Pri fez curso, inclusive comigo, né? Inclusive, já vou pegar esse ganchinho. Amamentar pra mim sempre foi um sonho. Eu fui mãe do Murilo com 15 anos e o Murilo foi uma criança de UTI que ficou internado eu morava numa cidade muito pequena, então ele ficou internado numa cidade diferente da minha e eu não podia visitá-lo. Também acho que foram por 10 dias. Então eu não conseguia amamentar. É muito difícil, né? Você também tem que deixar o seu filho ali. Muito difícil. Eu fiquei internada na cidade e ele saiu pra UTI em outra cidade. É difícil. E o que aconteceu foi, nesse período, eles deram uma madeira pra ele. E assim, eu não consegui porque eu já tenho uma outra dificuldade. Na época eu não era diabética, eu fiquei diabética depois, mas eu tenho o tal do bico invertido, né? Então assim, eu já não tenho bico pra amamentar. E aí ele se acostumou com a mamadeira, ele não quis saber de peito. E isso foi uma dor pra mim, por 16 anos. E isso é uma dor para muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Então, quando eu engravidei novamente, eu falei, gente, eu preciso muito, 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 muito entender e me informar para que eu consiga. Sim. E aí as pessoas falavam assim pra mim, a minha médica, eu tinha uma gestação de risco, eu já sabia que a minha bebê ia nascer com um problema de coração, então assim, já tinha toda uma previsibilidade muito negativa. Tá. E ela já me falou assim, não se preocupa com isso, porque você tá preocupada com uma coisa que provavelmente você não vai conseguir, então desencana. Nossa. E eu fiquei arrasada, eu falei, não, eu tenho que provar pra ela que eu consigo. Gente, a médica falou isso pra você. Ela falou que seria impossível, porque eu sou diabética, a probabilidade de eu ter leite já era muito baixa, né? A Cal pode explicar melhor. E aí, o bico invertido, e a minha bebê ficou na UTI durante 15 dias. Só que aí eu tinha informação. Sim. Então, a primeira coisa, quando a minha filha saiu, que eles falaram, estamos levando ela pra maternidade.
pro TI. Eu já falei na hora. Eu falei, Quero ir pra sala de ordenha. não é pra dar mamadeira pra ela. Ah, mas como a gente vai alimentar a sua filha? Copo, Copinho. seringa. Vocês vão alimentar com copinho. Eu já sabia todas as respostas. Então, assim, a informação, ela te traz para um lugar de privilégio. E foi nesse lugar que eu entrei a partir da consultoria de amamentação que eu fiz com a Cal. Nossa, maravilhoso. Como a informação ela é importante. Ela é muito importante, muito Informação importante. salva, né? Salva. Informação salva e salva vidas, né? Cal, e aí falando sobre essa questão de informação e hoje que existe essa pessoa que é a consultora de amamentação, o que acontece quando tá ali, a mãe ama o seu bebezinho, mas o leite não vem? É uma pergunta muito difícil, até pra mim, né, que sou consultora de amamentação, porque eu também sou mãe. E eu também fui essa pessoa que não conseguiu amamentar. Eu vim conseguir amamentar usando outros métodos, o meu segundo filho. E a amamentação, ela é uma dor muito grande para todas as mulheres. Porque você pega uma quantidade X de mulheres, você fala, o que mais te machucou? O que mais foi difícil pra você? A amamentação. Ah, você prefere amamentar ou ter um parto normal? Prefiro um parto normal. Amamentar, eu quero passar longe, quero distância. Dizem que o parto normal é a maior dor, É né? a maior dor, Então, assim, né? Amamentar não fica... não fica atrás. Né? Então, assim, é muito difícil, até pra mim como consultora de amamentação, porque esses dias eu li também uma frase que diz assim, amamentar é pra quem pode, não pra quem quer. Então, assim, é muito forte essa frase. E eu fiquei, gente, mas como assim? E depois eu demorei a entender essa frase, né? E faz sentido, porque você quer amamentar, mas você tem uma condição de saúde ali que você não pode, não te permite. Porém, isso não te faz menos mãe, não quer dizer que você não vai ter uma conexão com seu filho, não quer dizer que seu filho não vai ser nutrido, existem outras fontes, né? Então, acho que a gente precisa tirar esse medo da amamentação das pessoas, né? Claro que, dependendo do problema que a pessoa tiver, a gente vai tentar seguir. Como eu fiz com a Pri, a gente tentou seguir ali outros métodos para ela conseguir continuar amamentando. Conseguiu, graças a Deus, né, Pri? Sim, Mas é isso, né? Essa frase, ela pesou muito quando eu li ela e depois eu... Putz, faz sentido mesmo, né? Porque você pode amar muito o seu filho, mas o fato de você não conseguir amamentar não diminui esse amor, sabe? Não diminui o cuidado, o aconchego, sabe? A gente pode se conectar com o nosso bebê no colo, né? No cheirinho, sabe? Numa massagem que a gente faz no pezinho quando eles nascem. Então, existem outras formas da gente se conectar com o bebê, né? Não só através da amamentação. Claro, eu como consultora preciso falar, é muito importante, a informação ela tá aí, né? Existem hoje muitas consultoras de amamentação. Eu, quando me formei em consultoria de amamentação, essa carreira ela ainda estava começando. Hoje já existem milhares de consultoras de amamentação, né? Existem muitos perfis aí no Instagram, muitos vídeos no YouTube com informações atualizadas sobre a amamentação. Então é muito importante a gente, mas eu sempre falo, né? Quanto você quer amamentar, o quanto você quer se dedicar. Lembra que eu falei pra você? Eu falei, Pri, a gente vai tentar, mas vai depender muito mais de você É mesmo? do que da Amora, né? Porque a gente não pode depositar ali Na criança. na criança. na criança, Né? A criança sabe menos que a mãe. E Eu falei, Pri, qual que é a sua disposição de se dedicar pra isso? Porque é uma dedicação, é um esforço muito grande sim, que a gente precisa fazer, né? muito. No caso da Amora, deixa eu só fazer um adendo sobre isso. A Amora ficou 14 dias na UTI e eu tinha que simular que ela estava mamando para que eu continuasse a produzir leite. Então ela não estava mamando em mim, mas eu estava ali ordenhando. Eu colocava meu despertador. Eu não podia ficar com ela na UTI na madrugada. Tá. Era só até as 8 da noite. 8 horas da noite eu ia para minha casa e o meu relógio ele era programado a cada 3 horas para eu acordar e fazer a ordenha como se ela estivesse mamando para que o meu corpo entendesse. Então assim, eu tava cansada, eu passava 12 horas sentada numa cadeira de ferro do lado dela na UTI. Eu chegava à noite em casa e eu passava a madrugada acordada sem o meu bebê, que era muito triste, às vezes eu chorava. Ou seja, você poderia aproveitar, querendo ou não, pra descansar. Pra descansar. Mas você precisava mostrar pro seu corpo que tinha alguma coisa sugando ali pra sua produção não parar, né? Eu falo assim que, gente, quem consegue amamentar, quem se dedica, quem se esforça, é a maior prova de amor e de renúncia, né? Do nosso eu. Porque você tá sem o seu bebê, mas você tá acordada ali como se o seu bebê estivesse.
né? Então, a maior prova de amor eu sei que sim. Mas também existem aquelas mães que não conseguiram amamentar por algum motivo. Ou porque não querem mesmo. E tá tudo bem, sabe? A gente não pode julgar também, né? Então, sempre que eu vou atender alguma mãe, eu falo, qual que é o seu desejo de amamentar? Você quer amamentar até quanto tempo? Porque eu preciso saber até onde eu posso ir para acolher aquela dor, para acolher aquele sentimento, né? Às vezes, o que chega muito para mim são mães de segunda, terceira viagem que querem fazer diferente porque da primeira vez não conseguiu. Então, eu pego muitos casos assim, de mães de segunda e terceira viagem que querem fazer diferente. Então, existe a dor ali. Então, eu sei que essa mãe, ela agora quer se dedicar para isso, entendeu? Quando eu não conseguia amamentar minha filha, eu também fazia protocolo de bomba, que era a ordenha, né, que a Pri também fazia, a cada 3 horas. Então, minha filha dormia a noite toda, mas eu também estava ali de madrugada, não dormindo, né, para tentar produzir mais leite. E é muito exaustivo essa rotina, né? Então, por isso que eu falo, é para quem quer, é para quem pode, né? Não é pra quem quer. Quer dizer, pode. isso, exatamente. Porque a gente também precisa entender até que ponto aquela mulher tá disposta a ir para poder amamentar. Sim. Quando eu falei que eu queria desmamar o João, eu falei assim, deu o meu limite. Eu já tô muito cansada, né? Você passa a madrugada toda, de meia em meia hora, eu já nem cobria mais meu peito. Eu já dormia com o sutiã aberto, porque eu já sabia que ele ia vir, entendeu? Então, isso acaba gerando uma exaustão mental, física muito grande na mulher, né? Muito grande. E também uma coisa que eu queria falar. O quanto é necessário a gente falar sobre isso e as pessoas entenderem isso, até as pessoas que não são mãe e que não vão ter um neném, que já passaram dessa fase. Eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu comigo recentemente. E me causou tanta dor, mas tanta dor. Foi recente. Eu já parei de amamentar faz 1 ano e meio, sei lá, porque minha filha agora já tá com 2 anos. Eu consegui amamentar ela por 6 meses. E aí, um dia desses, uma pessoa falou assim pra mim, da minha família: ah, porque você não amamentou? Eu falei assim, oi? Eu amamentei minha filha por 6 meses? Ela falou, mas é muito pouquinho. E meu marido complementou. Foi pouco tempo. Eu falei, vocês estão malucos? O esforço que eu tive que fazer, tudo que eu tive que fazer pra conseguir, foi um esforço, assim, absurdo. De noite sem dormir, de dor, de minha filha não ter ido, eu estar cansada, pra vocês irem falar que eu não amamentei. É um julgamento, né? É um julgamento, e assim, mensurando que 6 meses não é o suficiente. Oi? Eu, deixei eles meio constrangidos. Mas Devolveu o constrangimento? Devolvi. Mas é importante a gente falar sobre isso, pra você também não ser essa pessoa que faz esse tipo de comentário maldoso. Às vezes, o julgamento, ele vem disfarçado de um comentário mais sutil, né? Mas é um julgamento, né? Porque a gente não pode menosprezar aquela mãe que amamentou 6 meses, bem como a gente também não pode menosprezar aquela mãe que amamentou 1 mês. Né? Tudo igual. É tudo igual. A dedicação, ela foi a mesma, né? O peso de amamentar e a exaustão de amamentar, gente, é muito exaustivo. Bom, nós estamos indo para a finalização, mas antes, queria ficar mais. Queria mais. Mas antes, a gente vai botar ela para trabalhar. Bora! 2 perguntinhas para a consultora, pode ser? Pode, Então, claro. tá. Primeira pergunta. Qual é a diferença da depressão pós-parto e o baby blues? A diferença tá na duração dos sintomas, né? Então, o baby blues, ele são sintomas parecidos com uma depressão. A gente, às vezes, até acaba se confundindo. Só que ele dura menos tempo, né? O baby blues tende a durar ali umas 2 semanas pós-parto. É mais ou menos esse o período, né? São sintomas um pouco mais leves de uma depressão. Já a depressão pós-parto, ela já vem com um peso maior, com uma durabilidade maior. Então, passou ali as 2 semanas do baby blues, você continua triste, chorona, muitas das vezes não querendo cuidar do seu filho, porque tem isso da depressão, né? Você não se identifica com o seu filho, você não quer o seu filho perto de você. Então, são sintomas mais graves, duram mais tempo. A maioria das vezes, você precisa aí de um acompanhamento, de tomar um remédio, talvez, né? Um acompanhamento aí mais incisivo. E o baby blues, ele é um pouco mais leve, né? São os mesmos sintomas de uma depressão, só que num grau mais leve e que dura menos tempo. Então, a diferença tá aí. Então, atenção ao tempo, né? Ao tempo. Isso, passou ali as 2 primeiras semanas pós-parto, viu que tá se intensificando aquela dor, né? Aquele choro, aquela tristeza, aquela angústia, corre buscar ajuda médica. Perfeito. Perfeito. Segunda pergunta. É normal
E o quanto é normal a mulher não se identificar com o bebê nos primeiros dias, né? Então, por exemplo, eu fiquei grávida, ganhei meu bebê, mas não tenho identificação, não tenho conexão, não tenho amor por aquele ser que nasceu de mim. É normal isso? É normal, né? É comum também. Acho que não é tão comum, mas é normal em algumas situações as mães, quando acabam de parir ali, não quererem nem olhar pro bebê, né? Às vezes a mãe precisa ali de um tempinho, de 1 ou 2 horinhas. Agora eu não quero ver meu bebê, né? Quero me estabilizar primeiro para depois ver o meu bebê. Acontece isso muito até na hora do parto, né? Acabou de parir, não quero ver o meu bebê agora. Me dá um tempinho. Deixa eu voltar da anestesia, deixa eu, né, entender o que aconteceu aqui agora e depois eu pego meu bebê no colo. Eu acho, sim, que é normal, né? Eu não tenho como afirmar isso com exatidão, porque eu nunca passei por isso, né? Assim que os meus 2 filhos nasceram, eu já senti um amor absurdamente impulsivo, de querer já pegar eles pra mim e não deixar mais ninguém perto. Mas acontece, sim, da mulher não se conectar nesse primeiro momento com o seu filho. Então, é muito importante que nessa hora ela tenha uma rede de apoio. E lembrando que pai não é rede de apoio, o marido não é rede de apoio. Ele é o pai. E, gente, ela falou isso pro André no dia que a gente foi no curso. Aham. Ele ficou assim, né? Aham. Tipo, Ela, ó, e eu vou falar mais uma coisa. Pai não é rede de apoio, não. falei. Nossa, E sempre nunca tinha claro. pensado nisso. Porque ele tá ali como como que falam? Coadjuvante, né? E não, pai, ele também é o pai, ele também fez. 50%, né? 50%. Ele tem que dividir Tem isso que com a mãe. dividir. Então, é muito importante também, né, a mulher ter sorte também de ter ali um companheiro, né, que não pegue isso como rede de apoio. O companheiro, né, marido, enfim, né, esteja ali também para poder acolher o bebê. Porque quando o bebê nasce, a gente muito esquece da mãe, né? A mãe, ela fica apagada, a mãe fica invisível. As pessoas só querem o bebê só querem cuidar do bebê. A atenção do pai também vai só pro bebê, né? E a gente não vê a mãe ali, a gente não enxerga a mãe. E quem precisa ser cuidada nesse momento é a mãe. O bebê, ele tá bem. Ele vai ser cuidado, ele vai ser alimentado, ele vai ser trocado, ele vai ser banhado, ele vai ser tudo. E a mãe? Quem vai cuidar dessa pessoa? Então é muito importante também a rede de apoio, o papel principal nessa questão. E tem mulheres que sofrem muito mais com isso por não ter a rede de apoio, por não ter um apoio, por não ter um acolhimento. Eu imagino que a situação ela fica mais grave, né? Da mulher não reconhecer o bebê ali como seu filho, de não querer o contato. É muito difícil, tanto que a gente vê notícias muito tristes, né? De mães que acabam jogando seus bebês, descartando, né, jogando pela janela, dormindo por cima, né, e acontece uma fatalidade, né, e quando foi ver, já foi, não dá mais pra momento voltar atrás. Então De surto mesmo, surto, né? De cansaço extremo, de desespero. sim, de desespero, E se a pessoa não tem ali uma mentalidade firme, uma ajuda mínima que seja, né? Um companheiro que seja, não tem rede de apoio, mas tem um companheiro ali ativo, né? Presente, já ajuda a salvar, né? As 2 vidas, tanto a mãe de uma depressão, né? Porque a mãe que entra em choque ali quando o bebê nasce, né? Ela pode desenvolver uma depressão pós-parto por não querer ver o bebê e não querer cuidar do bebê. Acontece muito. Né? Então, é muito importante essa mulher estar bem amparada. Mas a gente sabe que, às vezes, essa não é a realidade de muitas pessoas, né? Então, acaba se tornando, às vezes, leva para um final muito triste. Sim, perfeito. Bom, Cal, pra encerrar, então, de mãe exausta e cansada para mãe exausta e cansada, o que você diria para as meninas que estão cansadas, estão sentindo que não vão dar conta, que tá sobrecarregada, o que você diria para essas mulheres? De uma mãe cansada para outra mãe cansada. A luz até apagou. Pode deixar. Foi? Pode ir. Não é bem um conselho, né? De fato, a gente não dá conta mesmo. A gente não precisa abraçar o mundo. A gente só precisa abraçar os nossos filhos. A gente estando ali, conseguindo acolher eles, é o mais importante. Eu falo para vocês hoje, deixa a casa, deixa a pia, sabe? Não conseguiu fazer uma comida? Tudo bem, pede uma marmita, né? Não tem problema. E uma coisa que
me pegou muito também, que eu vi também uma frase no Instagram, que eu só vou printando as frases que me marcam muito, né? Que é, a sua casa e a sua vida, ela só vai ficar fora do eixo com uma criança por um prazo de no máximo uns 10 anos. Depois, a maior parte sua vivendo com o seu filho é ele adulto. Ele vai passar muito mais tempo sendo adulto do que sendo criança. Então, são os 10 primeiros anos ali de desafio, de responsabilidade, de bagunça na casa. Mas quando você vê, já foi, já passou. Então, focar no crescimento dos nossos filhos, porque passam muito rápido e passa mesmo, muito rápido. E aproveitar mais momentos, principalmente para quem trabalha fora, chegar em casa, quer dar conta da casa e às vezes esquece do filho. Priorize os filhos, né? Sempre. A casa a gente deixa para depois, porque a gente quer cuidar do filho, da casa, e a gente se cansa em dobro, né? Então vamos se cansar, mas pelo menos se cansando, cuidando do nosso maior bem, né? Do nosso bem mais precioso. Cuida do filho, cuida da casa e não cuida de si própria E também. não cuida de si própria. Então, assim, outro conselho também. Se colocar em primeiro lugar não é pecado. Hoje, sendo mãe pela segunda vez, eu falo assim, hoje eu vou comer primeiro que os meus filhos. E tá tudo bem eu ser a primeira a comer. Hoje eu quero tomar um banho. Hoje eu quero ser a primeira a tomar banho. Porque a gente carrega o fardo de eu sou a última a comer, eu sou a última a tomar banho, eu sou a última a dormir, eu sou a última. Hoje eu não me coloco mais nesse papel. Hoje eu quero ser a primeira. Eu fiz a janta, eu falo pro Lucas, meu marido, eu vou comer primeiro, depois você come. É isso, perfeito. Vou tomar meu banho primeiro, depois você toma. E você toma com as crianças, eu quero tomar sozinho. Isso. Ai, tá vendo? Homens, marido. Então, por isso que a maturidade vem quando a gente tem, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou ter um segundo filho porque eu tenho medo, vai ser assim, assim, assim. E vai ser totalmente diferente, nunca é igual ao outro. E eu acho que fica mais leve do segundo, terceiro, né? Tem algumas coisas que você já tirou de letra da Amora, né? Mesmo com os desafios da privação de sono que a gente vive até hoje. Sim. Mas algumas coisas foram mais fáceis, né? Total. E uma coisa que eu também quero deixar uma mensagem. Enquanto mãe da Amora e do Murilo, que são os meus filhos, os nossos filhos, eles querem muito se sentir amados. Ser amado é importante. Mas, para além disso, isso eu ouvi recentemente, inclusive eu tive uma conversa com o Murilo sobre isso. Eles precisam se sentir prioridade. E aí entra no que você falou. A casa não é mais o importante. Sim. As outras coisas não são mais importantes. Para além de amado, ele precisa sentir que ele é uma prioridade na sua vida. Sim. Isso é importante para ele e para eles. E eu tive uma conversa muito recente com o Murilo sobre isso, porque algumas coisas estavam desalinhadas, e quando eu expliquei um monte de coisa para ele e ele entendeu que realmente ele era uma prioridade, a gente ficou muito mais alinhado. O Murilo já é adolescente, né, quase adulto, ele já tá quase completando 18 anos. A gente alinhou tanta coisa e eu me libertei de tantas correntes também. Então, filho, eu te amo. Ai, deixa um recado pros filhos de vocês. Deixa. Ai, gente. Eu acho, eu vou trazer aqui a conversa e até a reflexão. Aquela frase, a maternidade pra mim, ela é um lugar que eu ainda tenho muita dificuldade pra enxergar esse prazer. Ela não é tão prazerosa, mas ela me curou de muitas dores e me libertou de muitas correntes. Sim. Então, depois que eu fui mãe, eu aprendi primeiro a entender que minha mãe era uma excelente mãe. Eu costumava dizer que eu não tinha tanta ajuda com a minha mãe com o Murilo. E depois que a Amora nasceu, que eu tô em São Paulo, tô longe da minha mãe, e que hoje eu não tenho rede de apoio, eu entendo quanto minha mãe me deu uma rede de apoio e eu não entendia. Então, assim, o filho vem pra curar muita dor e te libertar de muitas correntes que você trouxe lá da infância e que você começa a ter uma perspectiva. É isso. Bom, uma mensagem para os meus filhos. Os meus filhos são as minhas maiores bênçãos. Sem eles, eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Eles com certeza vieram, cada um com um ensinamento. A Maria, ela veio para me ensinar uma coisa. O João, ele veio para me ensinar a desacelerar, porque eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu quero abraçar o mundo, eu quero cuidar de tudo e de todos. E ele vem para me ensinar isso, a ir mais devagar com as coisas,
E eles são incríveis, eles são filhos muito abençoados. A Maria, ela é muito amorosa, muito carinhosa, muito educada. Ela é minha parceirinha também de conversas, a gente conversa super. E eu sou muito abençoada, eu sou muito honrada de cumprir esse papel de mãe, sendo mãe deles. E eu amo eles demais, a minha vida é 100% para eles, tudo que eu faço, tudo que a gente faz como pais, né? Para eles e por eles. Então a gente vive para eles, para que eles possam ter um futuro melhor, para que eles possam crescer crianças, adultos, né, adolescentes educados, gentis. Então eu acho que eu cumpro muito bem esse papel na vida dos meus filhos e eu amo eles mais do que tudo. Muito Fico emocionada. É isso, a gente amou. Muito obrigada. Foi ótimo Amei, te ter aqui. Obrigada Maravilhoso. por compartilhar com a gente, com todo mundo, a sua história, a maneira como você traz a maternidade, que é real. Inclusive, meninas, sigam ela no Instagram. Qual é? É Cowboy do Boleiro. Paone Moleiro. A gente vai deixar aqui também pra vocês. Sigam ela que vocês vão adorar. Bom, o pijama já é seu. Ai, obrigada. É da Veste Vegana. Lindo, confortável, não é? Confortável, Uhum. meninas. E também temos um presente, uma caneca do De Pijama Videocast. Pra você lembrar sempre com muito carinho desse momento que a gente parou aqui pra te ouvir, pra contar essa meu história. nome. Ai, obrigada, meninas. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai alcançar milhares de mulheres, mães tentantes, gravidinhas. E é isso. Tentem levar a maternidade o mais leve possível, porque a vida é uma só, não precisa carregar tanta culpa. Se alguém falar alguma coisa, ó, Deixa eu falar, né? Deixa que falem. Ninguém cuida dos seus filhos, ninguém vai educar eles por você, então deixem falar. Obrigada. Tchau, tchau.